Irmãos, Pai do Senhor, amém. Boa noite a todos, vocês estão bem? Amém. Aproveitando que alguns irmãos já ficaram em pé, deixa eu logo ler com vocês a palavra. Nós vamos começar hoje em dois textos aqui. Nós vamos começar com Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, e nós vamos ler versículo 16. Versículo 16. Mateus 5, 16. Diz assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Você pode sentar. Amém. Meus irmãos, que bênção estarmos aqui e poder compartilhar a palavra de Deus. Eu sei que os jovens e a igreja toda têm ouvido esses dias de evento sobre ser luz e iluminar e fazer diferença em nossa sociedade, em nosso meio. E como a nossa geração, ela precisa que a igreja hoje brilhe. Como a nossa geração precisa que os seguidores de Jesus, os jovens que seguem a Jesus, os jovens que declaram, que confessam ser seguidores de Jesus, façam a diferença, vivam de maneira diferente, sejam diferentes, né? Sejam luz que ilumine, né? Sejam luz que brilhe. E eu queria nessa noite, sobre essa temática, né, relacionada a iluminar e a fazer a diferença, eu queria trazer um exemplo de um jovem, né, de conselhos que um jovem recebeu para fazer diferença, para iluminar a sua geração. Eu queria olhar hoje para um outro texto e olhar para esse texto como conselhos para ser diferente. Conselhos para iluminar. A gente vive uma época tão difícil. A gente vive uma época em que a galera, né, a juventude, a igreja tem passado por momentos difíceis. E é exatamente nesse tempo em que uma geração de jovens, uma geração de seguidores de Jesus precisa se levantar para ser diferente, minha gente. E nessa geração, é nesse tempo que a igreja precisa se levantar para viver de um jeito diferente. É nessa geração, irmãos, que você e eu precisamos amanhã, que é segunda-feira, viver uma segunda-feira totalmente diferente. É nessa geração que nós precisamos sair para trabalhar, cara, para ir para a escola, gente, ser um aluno de um jeito diferente. Estar na universidade, ser um aluno diferente. Estar lá no nosso setor do trabalho e viver de um jeito diferente. Sabe, nós somos chamados para isso. Quando Jesus está falando com os seus discípulos já no Sermão do Monte, que é esse texto que nós começamos a ler, e que é o texto que vocês estão trabalhando nesse evento, Jesus estava dizendo: vocês são chamados para viver em um reino que é contrário a esse mundo, que é um reino de ponta cabeça. Eu acho muito interessante quando Jesus vai pregar o Sermão do Monte aqui em Mateus 5, quando nós lemos, o que acontece antes disso, né? Jesus, ele aparece para João Batista e João diz assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E algumas pessoas começam a crer nisso. Os judeus que estavam ali, eles sabiam do que João estava falando. Eles sabiam que era o Messias tão esperado por ele há tanto tempo. Então eles começam a ficar em alerta, né? Será que esse mesmo é o Messias? E aí, pouco tempo depois, Mateus escrevendo vai dizer que Jesus desaparece por 40 dias, porque ele é impelido pelo Espírito Santo a ir para o deserto para ser tentado durante 40 dias. Então, pense nesse cenário, né? João diz assim,
o Messias chegou, esse é o Cordeiro de Deus, e ele desaparece por 40 dias. E aí quando Jesus volta do seu tempo de tentação no deserto, ele começa a passear por diversas cidades, chamando os seus discípulos, curando, fazendo milagres. E aí então chega um momento em que ele junta uma multidão de pessoas, e a primeira vez que Jesus vai pregar um sermão, veja que está todo mundo esperando o que esse Jesus vai dizer. O que o Messias tem a dizer para a gente? O que o Messias tem a dizer sobre o reino de Deus que ele veio estabelecer? Quais são as primeiras palavras, o primeiro sermão que esse Messias tinha a dizer? E quando Jesus começa a pregar ali para aqueles que estão ouvindo, para aquela grande multidão, o discurso de Jesus é absolutamente contrário a tudo aquilo que as pessoas esperavam. Jesus começa dizendo assim, os felizes são os pobres de espírito. Os que herdarão o reino dos céus são aqueles que choram. São os pacificadores. São os mansos, são os humildes. Aqueles que entrarão nesse reino são aqueles que sofrem perseguição. Não era nada daquilo que as pessoas estavam esperando. Porque as pessoas esperavam o Messias que viria como um grande guerreiro, que viria para libertar o povo do sofrimento que eles já tinham passado, que eles estavam passando há anos, sob o domínio do povo romano. E não é nada disso que Jesus diz para eles. Pelo contrário, ele diz assim, o reino do céu pertence àqueles que sofrem. O reino do céu pertence àqueles que são perseguidos por causa da justiça. Jesus diz, vocês são felizes, bem-aventurados quando vocês sofrerem perseguição e as pessoas mentirem sobre vocês, acusando vocês. Se isso for por minha causa, vocês são bem-aventurados. O que Jesus estabelece no Sermão do Monte, galera, irmãos, gente, eu não sei pegar para João, desculpa aí, tá? Obrigado. Eu falo para João, viu? Aí veja só, o que Jesus estabelece ali é que o reino de Deus é um reino contrário a esse mundo. E os seguidores de Jesus são aqueles que vivem de um jeito contrário a esse mundo. Se você quer ser um seguidor de Jesus, olhe para o mundo e viva totalmente contrário àquilo ali. E aí eu queria trazer nessa noite um exemplo disso. Quais são os conselhos que a gente pode receber da palavra de Deus para sermos luz nesse mundo, para fazermos a diferença, para sermos seguidores de Jesus? Vocês estão comigo até agora, amém? Amém. Então, por favor, vá lá para a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos extrair daqui conselhos para sermos luz nesse mundo. Conselhos para fazermos a diferença como seguidores de Jesus, como aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Capítulo 3 de 2 carta a Timóteo. O texto diz assim, acompanhe comigo. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Aí vai lá para o capítulo 14, versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras,
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Paulo escrevendo para Timóteo, que era um pastor jovem de uma igreja, e Paulo escrevendo em sua última carta, ele diz algumas coisas para Timóteo que são muito importantes e que podem nos ajudar a entender como viver de um jeito diferente nesse mundo. Paulo começa dizendo que os últimos dias, os tempos seriam difíceis. Esse termo, últimos dias, que aqui aparece, ele está relacionado ao último período dentro da história do plano da salvação, a história da redenção. A história da salvação, irmãos, ela compreende um período denominado de criação, queda, redenção e glorificação. Deus criou todas as coisas, lá no Gênesis, Jardim do Éden, e aí o homem caiu e se separa de Deus. Deus então promete que enviaria Jesus, o seu filho, um descendente da mulher, para fazer a ligação novamente do homem com Deus, redenção. Cristo vem há mais ou menos 2000 anos atrás, nós cantamos isso aqui hoje, satisfaz a justiça de Deus, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, completa a obra da redenção e volta aos céus em Atos 1. E aí ele promete ali, subindo aos céus, que voltará mais uma vez e estabelecerá para sempre o seu reino, glorificação, consumação de todas as coisas. A Bíblia vai ensinar para a gente que o período que compreende essa primeira ascensão de Jesus aos céus, até que ele volte uma segunda vez, é o que nós chamamos de últimos dias. Os últimos dias que Paulo está dizendo aqui, então, é o período que falta para Jesus retornar pela segunda vez e estabelecer o seu reino eterno. Certo? Então Paulo está dizendo, daqui para Jesus voltar, Paulo escreveu no primeiro século, está dizendo assim, de hoje, Timóteo, até a volta de Jesus, os tempos serão difíceis. E qual é esse cenário que Paulo esclarece para Timóteo do período que acontecerá nos últimos dias? Paulo estabelece aqui algumas características desse cenário. Veja só, o primeiro deles ele vai dizer do versículo 1 ao 3, haverá uma crise nos relacionamentos. Olha o verso 1 ao 3. Os homens, 2 ao 3. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. É assim que a gente olha ao nosso redor e enxerga que o mundo é assim. Esse é o cenário. A gente olha ao nosso redor e a gente consegue ver que o egoísmo tem tomado conta das pessoas. E não é das pessoas do mundo que Paulo está falando. Paulo está falando para um pastor de uma igreja e ele está dizendo, Timóteo, é entre vocês que esse cenário será evidenciado. As pessoas elas serão egoístas, pensarão apenas em si mesmas, viverão apenas os seus projetos, os seus planos. O eu vai estar no lugar central na vida das pessoas. E é isso que tem visto hoje, irmãos. Uma egolatria. Não existe essa palavra, mas veja que palavra interessante. Egolatria, a idolatria do ego. A gente, não é difícil nós olharmos ao nosso redor para perceber o quanto a gente caminha para fazer apenas aquilo que eu quero. A gente olha para a nossa geração de adolescentes e jovens e vê isso. A galera é criada, parece que é uma maquinazinha de fazer o que quer. Quando o pai e a mãe dizem uma coisa, você não vai. Não é isso que tem para você, o que a galera diz? Mas eu quero. Sou eu que escolho. A vida é minha. Eu quero assim. Eu faço assim. A gente vê isso até na escolha para a nossa profissão. A galera ensina isso, né?
que é que você quer ser quando crescer? Quais são os seus projetos, os seus planos, os seus desejos? A gente olha para as propagandas, irmãos, de shampoo. Isso é evidenciado. Diz, você pode ter o cabelo que você quiser. Viva do seu jeito. Da maneira. Isso parece muito bonito, inclusive. É um discurso bacana você dizer assim, seja você mesmo. Você pode. Vamos, levante-se, siga em frente. Viva a vida que você nasceu para viver. Seja você. Você é forte, você consegue, você pode. Vamos lá, vamos em frente. Parece muito bonito esse discurso para uma geração que anda meio depressiva, ansiosa, sem vontade de viver. E você chegar e dizer, vamos lá, você é capaz, você pode, vamos em frente. É muito bonito isso, mas sabe o que é que isso cria em nós? Uma tendência de sermos egoístas. E de construirmos uma vida para nós mesmos. De querermos caminhar para nós mesmos. E de criarmos um Deus para nós mesmos. E de olharmos para a Bíblia e interpretarmos por nós mesmos. Ah, isso aqui eu concordo com a Bíblia, mas isso aqui não. Ah, isso aqui faz sentido em Deus, mas isso aqui não. Ah, isso aqui está até legal, eu acredito em Deus nessa parte aqui. Mas nessa outra parte aqui, não acho que Deus não quis dizer isso. Ei! Ou você abraça essa verdade por completo, ou você está criando um Deus para você mesmo. Ou você abraça por inteiro a verdade que Deus tem para nós, ou você está caminhando enganosamente, criando para você uma Bíblia, interpretando sozinho as Escrituras Sagradas, e achando que você está certo. Porque nós somos criados com esse Deus dentro de nós mesmos. Eu decido o que eu quero fazer, fique na sua, a vida é minha. A gente caminha, você dá água na boca para dizer isso. Cala a boca, quem manda sou eu na minha vida, o que é que você quer a ver com isso? Eu gosto de dizer isso. A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu sigo sozinho, eu não preciso de ninguém. E esse é o cenário dos últimos dias. É você caminhar sozinho, com seu próprio eu, com seu próprio ego, sendo egoísta. Aí ele diz mais aqui, ó, nos últimos dias as pessoas serão sem amor pela família. Veja o verso 3. Irreconciliáveis. Essa egolatria cria em nós gente que não consegue se reconciliar com o outro. Esse é o cenário que Paulo escreveu. Mostra nos últimos dias as pessoas não vão conseguir mais amar os outros. Por pensarem tanto em si mesmas, elas não conseguirão mais abrir mão da sua razão, no detrimento do perdão, para se reconciliar com os outros. Como é fácil olhar isso e ver, enxergar isso na nossa sociedade, né, gente? Todo mundo cheio de razão, ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Aliás, a ideia de perder é absurda. A ideia de você estar errado está coceando os ouvidos. A gente não quer estar errado. E assumir, dizer assim, eu errei mesmo, estou errado, não está na razão. Essa palavra, essa frase, ó, você está com a razão. Cara, isso dói da gente dizer. E as famílias estão vivendo um caos de relacionamento porque ninguém consegue entregar a sua razão para o outro. E os casamentos estão se destruindo. Por quê? Porque ninguém consegue dizer você está certo, eu estou errado. É você que está certo. O erro é meu, fui eu. Não consegue dizer isso, gente. A gente cresce nesse cenário de egoísmo, de egolatria, de impiedade, de desobediência, que nos torna cada vez mais monstrinhos andando por aí. E aí Paulo continua dizendo, olha,
Tem mais. Nos últimos dias, o versículo 4, traidores, precipitados, soberbos, e ele diz, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. A característica desses últimos dias é que as pessoas colocarão a sua vontade acima da vontade de Deus. E por causa disso, elas vão passar a amar a si mesmas mais do que a Deus. E eu volto a dizer ao ensino que a gente tem hoje nessa geração, do ame a si mesmo. Você precisa se amar, você precisa se achar bonito, você precisa se achar bacana, cara. Autoestima, vamos lá. Autoestima, vamos pra frente, vamos conseguir, a gente vai. Você consegue, você pode. E esse discurso, ele cria em nós amor por nós mesmos. Amor pelas nossas conquistas. Aí você olha para trás e vê aquilo que você conquistou e diz assim, fui eu quem consegui. Fui eu quem conquistei. Fui eu quem... Sabe? Isso vai criando em nós um amor por nós mesmos, em detrimento do amor a Deus acima de todas as coisas. Não existe cristão sem amar a Deus acima de todas as coisas. A gente caminhando aqui, fala demais, meu Deus do céu. Terceiro característica do cenário. Versículo 5, Paulo diz ainda, nos últimos dias, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que Paulo está dizendo? As pessoas de Timóteo, elas vão se acostumar com a aparência religiosa, com a aparência de piedade, mas elas vão negar o poder transformador dessa religião. Paulo está dizendo que nos últimos dias as pessoas serão religiosas. E isso aqui é perigoso demais, irmãos, porque a nossa tendência é nos tornarmos assim. Você vem para o culto no domingo, e você escuta a palavra, e você canta, e você participa, e você abre a Bíblia, e você lá lê, e você tal. Aí amanhã é segunda-feira, está lá você no seu trabalho, a mesma pessoa chata, carrancuda, abusada, sem conseguir se reconciliar com ninguém, está lá você. 5 anos se passaram, você brigou no jantar do Natal com sua tia, porque o bacalhau estava salgado demais, e alguém disse que estava salgado, e ele ficou com raiva, e acabou com tudo ali. Fazem 5 anos que a família não consegue mais se reunir no Natal. Porque titia não libera perdão para ninguém. Titia vai todo domingo para a igreja. Está lá, levantando a mão, cantando a música, muito bonitinho. Tendo uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. Sendo religioso apenas na aparência, mas negando o poder capaz de transformar a sua vida. Essa é a característica, esse é o cenário. E o que é que deve acontecer aqui, irmãos? A luz precisa brilhar. É nesse cenário aqui que a luz precisa brilhar. É nesse cenário aqui que nós precisamos iluminar. É nesse cenário aqui que Jesus olha para nós e diz assim: vocês são a luz do mundo. Vocês precisam fazer a diferença nesse cenário aqui. É comum. Isso que vai acontecer. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, nos últimos dias os tempos vão ser terríveis. É isso aqui mesmo que vai acontecer. O mundo é mau, Timóteo. Mas Jesus diz assim para nós: vocês precisam ser a luz que ilumina esse mundo. É nesse cenário, igreja, que nós precisamos nos levantar para fazer a diferença. Esses últimos dias, a gente viveu semanas de apreensão nas escolas. Eu sou professor e foi um tempo muito difícil de dar aula, porque
circulou as notícias de massacres do dia 20 e todo aquele acontecimento que aconteceu no Brasil inteiro. Os alunos estavam ansiosos, os professores ansiosos, e a galera gosta de compartilhar essas ideias, né? E tinha uma história de X1 dos Cria, que ia rolar no dia 20, sei lá, galera significando aí, vocês viram isso, né? E o X1 dos Cria estava em ênfase, cadê, como é que vai ser? E a gente ficou olhando para tudo isso, irmãos. E a igreja precisa ser resposta para isso. Olhar para os meus alunos assim e dizia, cara, se você é crente, velho, se você é adolescente e crente, está no 7º ano, você não pode se levantar como alguém que vai ajudar a espalhar o terror. Você tem que ser luz. Você tem que ser aquele menino que vai se levantar e vai dizer assim, gente, a gente está protegido por Deus. Gente, vai dar tudo certo. Gente, nós viemos aqui, ó, as aulas começaram em janeiro, em fevereiro, nós somos protegidos por Deus até hoje. Deus vai continuar nos protegendo. Amém. Vamos orar, que pega na mão do menino. Gente, tem que ser você, cara. Você é a luz que ilumina a sua sala de aula. Tem que ser você que tem que chegar lá na porta para a gente vai orar, que não vai acontecer tragédia nenhuma aqui. Pega na mão do menino, abre a Bíblia, lê a Bíblia, vai orando nas escolas, passando nas portas, tem essas professoras, pessoas, vai orar aqui, que não vai acontecer nada nessa escola não. Deus está aqui, vamos orar. Tem que ser você, velho. Você precisa ser a luz nesse mundo aqui, ó. Nesse cenário de egoísmo, de medo, de impiedade, de falta de domínio próprio, de religião aparente. É você que precisa se levantar com uma luz que vai iluminar a sua família, a sua escola. Sabe, irmãos, é isso que Jesus quis dizer quando ele disse, vocês são a luz do mundo. É isso que ele quis dizer. E aí qual é o conselho que Paulo dá para Timóteo diante desse cenário? Versículo 14. Ele diz assim, ó: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Paulo dá 3 conselhos a Timóteo para viver dentro desse cenário aqui. Eu queria que você atentasse por esses 3 conselhos, porque são os 3 conselhos que Deus está dando para nós hoje, para que a gente viva eles a partir de amanhã, segunda-feira. Ai, irmãos, se você não viver de um jeito diferente amanhã, irmão, o Evangelho não está fazendo efeito em você. Se amanhã que é segunda-feira você não acordar de um jeito diferente, irmão. Se amanhã que é segunda-feira você não for para o seu trabalho, você não preparar o café da manhã em casa, você não sair e alguma coisa tiver diferente do seu jeito de ser, ai, irmão, eu preciso de Jesus urgentemente. Porque o Evangelho nos convida para sermos diferentes. O Evangelho nos chama para viver uma transformação gradativa, dia após dia. O Evangelho nos chama para todos os dias sermos transformados em alguma coisa. E são esses 3 conselhos que Paulo entrega para Timóteo, para ele ser luz dentro desse cenário. O primeiro deles ainda está no versículo 5, volta só um pouquinho. Finalzinho do versículo 5, Paulo diz assim, ó: afaste-se desses também. Primeiro conselho que Paulo dá para Timóteo é: fique longe de pessoas assim. Olhe para esse cenário, Timóteo. Veja que nesse cenário as pessoas elas vão ser egoístas, cara. Elas vão ser presunçosas, arrogantes. Elas vão amar a si mesmas. Você precisa ficar longe de gente assim. É interessante que a palavra afaste-se ou fique longe, ela tem relação com, não apenas com as pessoas que estão ao redor de Timóteo, mas tem relação com ele mesmo. Então Paulo está dizendo assim: Timóteo, quando você for tendencioso
a ser como essas pessoas, afaste-se disso. Quando a sua atitude ela for tendenciosa a ser alguém egoísta, afaste-se disso. Quando a sua atitude ela for tendenciosa a abraçar os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, afaste-se disso. Esse é o primeiro conselho para sermos luz nesse mundo. Fique longe de tudo aquilo que é aparência de treva. Fique longe de tudo aquilo que não tem a ver com o ensino de Jesus Cristo. Você é luz, você é diferente. Se o mundo não ama, você precisa amar. Se o mundo não consegue enxergar a dor do outro, você precisa enxergar. Se o mundo não consegue perdoar o seu irmão, você precisa perdoar. Fique longe desse cenário. Afaste-se de você mesmo quando a sua tendência for ser egoísta. Lute contra o egoísmo que é natureza sua. Lute contra aquilo que está no seu próprio coração, contra o desejo mau que habita, que mora no seu coração. Às vezes a gente faz esse negócio de olhar para aquilo que está fora de nós, né? E achar que o mal vem daquilo que é externo. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse que é de dentro do homem que provém toda espécie de maldade, de ruindade. Gente, a gente é ruim. Quando a sua tendência é ser grosseiro com sua esposa, com seu pai, não é porque a pessoa lá fez alguma coisa que despertou em você a ira. É você mesmo que é assim. É você que é o grosso, o ignorante. Quando você responde com rispidez do seu filho, não é porque o menino fez uma coisa que lhe causou raiva. Está em você a tendência de ser ríspido, de ser grosso. Quando você desobedece o seu pai e fica com raiva, vontade de voar, não é porque o seu pai disse não para você. É você mesmo que é essa pessoa horrível, ruim, isso é ruim. E a palavra de Deus é: afaste-se disso. Lute contra você mesmo. Quando Jesus está ensinando, os discípulos diz assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e então siga. Existe uma tendência, irmãos, de guerra e de luta no cristianismo, que é a de luta contra nós mesmos. Às vezes a gente acha que o nosso maior inimigo está fora, está, né, do lado de fora. É o mundo. Mas é não, irmãos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É a nossa tendência de fazer aquilo que não é vontade de Deus. É a nossa tendência de querer aquilo que é a nossa própria vontade. Sabe qual é a frase mais demoníaca? Satanás que está na porta do inferno, assim, em letras garrafais. Sabe qual é? Eu quero. Sabe? O eu quero. Eu acho que. Está na porta do inferno. É o caminho para você ir para o inferno, fazer o que você quer. Siga suas próprias vontades. Siga os seus próprios desejos. Eu estou sentindo que é isso que eu quero mesmo. Vai, velho, vai. Você está caminhando para o mais longe de Deus possível. Porque o chamado que Deus tem para nós é de você fazer guerra contra as suas próprias vontades. Contra você mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Eu sei que isso é bom de ouvir, não, irmão. Desculpa aí, é domingo, né? A gente já vem todo destruído para a igreja, cansado. Semana difícil, pesada. Querendo ouvir um negócio bom para sair daqui feliz. Mas o Evangelho, irmãos, é sobre você fazer guerra. É sobre lutar o tempo todo, irmãos. Eu não consigo olhar para Atos dos Apóstolos, toda pregação, seja qual for o tempo. Eu não consigo olhar para Atos dos Apóstolos, irmãos,
para a lista de heróis da fé de Hebreus 11. Olhar para eles e ver que os caras lutaram a vida inteira. Os caras batalharam a vida inteira. Até a morte deles. Eles não tinham sossego algum. Lutando por causa do Evangelho. Depois de Atos 2, foi só ladeira abaixo. Atos 2, o Espírito Santo vem sobre eles. Atos 4, vem perseguição na igreja. Depois 9 vem Paulo. Paulo começa a pregar, depois está preso, depois está em naufrágio, está pulando o muro de uma cidade para ser apedrejado, depois finge de morto, e sai, e volta, e é expulso de outro canto. Até Atos 28 a galera está assim, lutando por causa do Evangelho. Deixa eu ver, vamos lá para Hebreus 11, só para você ver um negócio. Vamos um pouquinho para frente aí. 3 livrinhos para frente, você vai achar Hebreus. Vai lá para Hebreus 11. Dê uma olhada nisso aqui. A partir do versículo 32. Hebreus 11, 32. A palavra diz: o que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Ele começa dizendo, uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão. Versículo 37. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andavam errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagavam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esses são os caras que estão na lista dos heróis da fé. Você consegue enxergar uma tendência de luta nessa lista? Você consegue ver, irmãos, que há um grito de desespero aqui. Há uma tendência desesperadora de fazer guerra, de sofrer por causa da fé em Cristo Jesus. Talvez o nosso sofrimento hoje não seja como os destes aqui, perseguidos, perigos de morte. Talvez não seja isso para nós. Talvez o nosso sofrimento hoje seja luta. Olha o nosso sofrimento, irmão, isso é vergonhoso, irmão. O nosso sofrimento hoje é lutar para você conseguir frequentar a igreja no domingo. Porque a sua vontade é de ficar em casa. O seu sofrimento hoje é de fazer guerra contra você mesmo, para você não deixar de servir na casa de Deus. Olha que absurdo, que vergonhoso para a gente esse negócio. Porque você acorda na segunda-feira com uma preguiça danada de ler Bíblia e de orar. E a sua luta desesperadora do mundo inteiro é conseguir tirar durante o dia um tempo para você gastar em oração e em comunhão com Deus. Essa é a nossa luta, cara. Esse é o nosso sofrimento. É conseguir colocar o despertador 15 minutos mais cedo e brigar com ele, botando soneca, para conseguir se levantar e gastar tempo de oração com Deus. É chegar na terça-feira morto de cansado do trabalho
E sem jantar, correr para a igreja, para o culto de oração e de ensino. Porque a gente está cansado demais. E hoje eu vou dar uma descansadinha, né? Olha qual é a nossa luta, irmãos. Os caras aqui estavam lutando contra a espada. Os caras aqui estavam lutando contra a morte. E a gente está lutando para frequentar o culto de terça-feira, que é de oração. E a gente está lutando, galera, para ser na escola aluno que preste. Que os professores vão olhar para a gente e dizer assim: esse menino é crente mesmo. Essa é a nossa luta, gente. A gente está lutando para ser adolescente que obedece ao pai e à mãe. E cala a boca quando ele manda na gente. Essa é a nossa luta, galera. É para lavar o prato quando a mãe manda. Olha que luta desesperadora é essa. É para arrumar o quarto. Para mostrar que é crente. Olha só, irmãos. O nosso livro deve mostrar que é crente quando a mãe manda lavar o prato. É a nossa luta. É arrumar o quarto, menino. Você tem que arrumar o quarto. Para dizer: Jesus que mandou, mamãe. Está tudo pronto, já terminei lá. Glória a Deus, eu sou crente, mano. Entendeu? Essa é a nossa peleja, gente. Ai, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. A gente ser crente de verdade. Crente de verdade. Voltando para Timóteo. Afaste-se disso. Toda essa tendência de ficar vivendo essas características de hoje, afaste. Segundo conselho que Paulo dá para Timóteo, versículo 14, é: você, porém, permaneça fiel às coisas em que você aprendeu. Sabe qual é o segundo conselho que Paulo dá para Timóteo fazer a diferença e ser luz dessa geração? É: continue acreditando nesse evangelho, Timóteo. Continue crendo nessa palavra. Continue acreditando que a Bíblia é verdadeira. Continue acreditando que Jesus Cristo é real. Sabe qual é o maior desafio para nós hoje, irmãos? É continuar crendo nisso quando está tudo dando errado na nossa vida. É continuar acreditando que Jesus está conosco quando você não consegue mais ver isso. É continuar acreditando que é verdade sim o que a Bíblia diz. Quando você não enxerga mais um palmo à sua frente, você não consegue mais ouvir a voz de Deus, você não consegue mais sentir os arrepios do culto, você não consegue mais cantar uma música e chorar na presença de Deus, e você diz: cara, será que tu viu tudo aquilo que é mentira mesmo? Será que Jesus é verdade mesmo? Será que Jesus é real mesmo? Paulo está dizendo: Timóteo, você quer ser diferente, Timóteo? Continue acreditando naquelas coisas que você aprendeu. Eu cheguei aqui hoje e eu frequentava essa igreja quando eu era adolescente, lá 12 anos por aí. E eu vi Isaac louvando aqui e Noemi também louvando. E eu lembro que eles eram um pouco mais velhos que eu. Vocês eram jovens, eu era adolescente, né? A gente vinha pra cá e eu olhava pra eles louvando, eu me inspirava muito em vocês, cara. Eu queria dizer isso, que eu me inspirava em vocês. Eu olhava pra vocês louvando, com a mocidade. E eu dizia: cara, eu quero ser como esses dois caras ali, eu quero continuar crendo ali. São jovens, que coisa linda. Eu me inspirava nisso. E eu cresci nesse ambiente de igreja. E às vezes em que eu, quando jovem, né, quando mais velho, quando adolescente, fui tentado a não crer mais nisso, gente. Eu me lembrava dessa galera cantando nas igrejas. Eu me lembrava quando eu ia lá no ciclo de oração, Isaac estava cantando, Noemi estava cantando. Eu dizia: cara, a convicção que eles estavam cantando ali é verdade. Não tem condição de ser mentira, não. Eu lembrava da minha mãe orando aqui no ciclo de oração pelos jovens e dizia: poxa vida, o que minha mãe disse é verdade. Não é mentira não pode ser mentira não. Quando eu fui tentado a não mais crer nessa verdade aqui, eu lembrava dos irmãos, do ciclo de oração, no culto do domingo, e dizia: cara, aquilo que eles viveram é verdade. Mesmo que eu não esteja sentindo agora, mesmo que eu não esteja crendo agora, a minha escolha vai ser acreditar na fé deles.
E agora não tem fé nenhuma aqui dentro de mim, não. Mas eu estou lembrando deles ali, ó. Eles tinham convicção. E é verdade aqui do lado. Para vivermos nesse mundo terrível, irmãos, nós precisamos continuar crendo que é verdade. Você consegue se lembrar de quando você cria? Eu digo isso demais lá na igreja, assim. A gente está lembrando de algumas canções antigas. E eu dizia, cara, essa canção me lembra quando eu era crente. Eu estava ouvindo com meu pai esses dias, Osés de Paula. Eu dizia, painho, que música linda da gota, velho. Porque ela me lembra quando a gente era crente, muito crente, a gente orava e chorava. E vale a pena continuar crendo nisso, mesmo que você não esteja vendo agora. Mesmo que sua fé esteja só um tiquinho assim, ó. Bem pouquinho. Você não consegue mais enxergar as coisas que você via antes. Deixa eu dizer para você, continue acreditando. Jesus é verdadeiro. Tudo que a Bíblia diz é real. E vale a pena você continuar crendo naquilo que você viu quando criança, na verdade que você ouviu. Vale a pena. Paulo diz, Timóteo, permaneça. Você desde criança tem ouvido as sagradas letras, Timóteo. E aqui, irmãos, vale um parênteses aqui para os pais. Cara, bota esse menino no culto, gente. Traz esse menino amarrado, arrastado, não tem boquinha não. Não, hoje eu não vou não, pai. Eu estou cansado demais, só tenho domingo para dormir. Dormir? Acorda esse menino cedo para a escola dominical, irmão, joga água na cara deles, bota eles aqui. É você que manda, esses meninos, manda. Você manda neles, olha para eles aqui, não manda nada não, é o seu irmão que manda. Vai sim, vai cantar no conjunto. Bota, pega a folhinha, vai cantar. Vivo hoje, estão aqui. Vai, mãe, ia fazer isso comigo. E graças a Deus, que a minha mãe botava para descer e me dizia, você vai. Com raiva, vai sem vontade, senta aí, canta. Cadê a folhinha? Tá com... Na nossa época tinha umas pastinhas, né, Lê? Tinha umas pastinhas. Tinha umas pastinhas pretas, cadê a pasta? Leva a pasta, vai cantar. Porque eu tava com raiva. Cara. Por que, irmãos? Porque ela estava me ensinando, ó, as verdades. Faz sentido. Faz sentido, depois faz sentido. O menino fica com raiva na hora. Mas depois eles vão agradecer, mãe, obrigado. E a senhora deu aquela pizza em mim e mandou ir para a igreja. Muito obrigado por isso. Veio dando ideia aqui, né? Mas nós precisamos ensinar as nossas crianças e adolescentes. Olha que Paulo diz, ó, desde criança você aprendeu, conhece as sagradas letras. E é por causa disso, Timóteo, que você tem o que acreditar, o que crer. Permaneça. Vou ver aqui a hora, vamos terminar. Por último, o conselho que Paulo dá para Timóteo está lá no versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Nós não lemos, nós vamos ler agora. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado, a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá um tempo, preste atenção nisso aí, ó. Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, seguindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Sabe qual é o terceiro conselho que Paulo dá para Timóteo? Ser luz, fazer a diferença, iluminar, ser crente no meio dessa
desse cenário dos últimos dias é: Timóteo, você precisa se apegar à palavra da verdade. Mesmo que muitos digam que isso aqui é mentira, mesmo que muitos contestem a Bíblia, mesmo que muitos digam isso aí é desatualizado, bora atualizar isso aí, está errado. Essa é a sã doutrina. O que você carrega em sua mão, irmão, que está aí na sua mão, essa palavra, é a palavra revelada de Deus. Ela é a verdade. Tudo que você precisa aprender está nela. E para sermos luz nesse mundo, nós precisamos nos apegar a essa verdade e a essa palavra. E aqui vai aquela questão, né, irmãos? Para que a gente se apegue a ela, nós precisamos conhecer a verdade. É impossível você se apegar a algo que você não conhece. É impossível você amar alguma coisa que você não conhece. Porque logo o seu amor vai se desfazer. Logo o seu amor vai ser frágil e fraco. Mas quando você conhece a palavra, quando você mergulha na palavra, quando você ama essa palavra com todo o seu coração, nós cantamos aqui nessa noite sobre a palavra de Deus, ela vai fazer com que você continue acreditando, confiando que ela é viva, verdadeira e eficaz. Aleluia. Então gaste tempo com a palavra de Deus, jovem. Ame a palavra de Deus. Leia os evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Faça estudos bíblicos com seus amigos. Faça cronograma de leitura bíblica. Coloque no seu aparelho de celular lembrete para você ler Bíblia. Velho, você tem que fazer alguma coisa. Mas essa palavra precisa habitar o seu coração. Porque só assim você vai ser luz nesse mundo. Só assim você vai brilhar. Só assim você vai iluminar. Será um seguidor de Jesus. Irmãos, há um perigo gigantesco que nós passamos e vivemos. É o perigo de passarmos a nossa vida inteira como aqueles que conhecem a Bíblia, que são crentes, mas ouvi de Jesus, eu não vos conheço. Sermão do Monte, onde vocês tiraram o tema desse congresso, termina exatamente com essa passagem. Jesus dizendo: aquele dia, são muitos os que chegarão diante de mim, falarão: ó Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, sinais, prodígios, expulsamos demônios, muitas coisas fizemos. E ele diz: mas eu vou dizer a muitos: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Já pensou nisso? Toda uma vida, 10 anos, 20, 30 anos na igreja, 40 e 50, você caminhar a vida inteira sem conhecer verdadeiramente o Senhor. Não é isso que Deus tinha para nós, gente. Não é isso que Deus tinha para nós. Não é isso que Deus tinha para nós. Ele quer que nós vivamos como aqueles que o conhecem intimamente, para que nós sejamos luz nesse mundo. Eu queria orar agora. Eu queria orar pela juventude, cara. Eu achei tão bonitinho vocês com camisa, cantando as músicas, né? Eu queria orar por vocês. Eu posso, Isaac, me permitam? Eu queria chamá-los aqui à frente. Se vocês puderem. Nossos jovens. Nós vamos orar por eles. Nós vamos orar, pedir a Deus que derrame graça, pedir a Deus que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, revele Jesus na vida desses jovens e adolescentes. Vamos orar. Amém. Você pode orar já, tá? Fique à vontade. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome. Colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pedimos a tua graça. Nós queremos abençoar cada desses jovens e adolescentes.
queremos te pedir ao Senhor que, pelo Espírito Santo de Deus, gracioso Espírito Santo, aquele que revela Jesus, aquele que ilumina as mentes, aquele que aplica a obra da redenção, ao Espírito Santo. Nós pedimos nessa hora que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente e o coração desses jovens que aqui estão. Nós sabemos que o mundo, o inferno, o inimigo tenta de toda forma atraí-los para distante de Deus. Nós sabemos que nós mesmos e o coração de cada um de nós é mau, que caminha para aquilo que é distante de Deus. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, providenciou a obra salvífica do Espírito Santo para nos arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mas Deus, que é rico em misericórdia e graça, nos alcançou. E nós oramos nessa hora que o Espírito Santo de Deus alcance o coração daqueles que ainda não tiveram experiência com o Senhor. O coração daqueles que têm dúvida no coração se o Senhor realmente é real e verdadeiro. Espírito Santo, revela Jesus para o coração dos jovens e dos adolescentes que aqui estão. Espírito Santo de Deus, revela Jesus, abre a sua mente e o seu coração para que eles conheçam quem é Jesus e entendam quem é Jesus, ainda na infância, na adolescência, Senhor. Não deixe que esses meninos experimentem o mundo antes de te conhecer, não, Senhor. Mas que o Senhor revele Jesus, para que eles entreguem as suas vidas por inteiro. E sejam como luzeiros no mundo, para iluminar aonde eles estiverem. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Pode sentar. Está no papel que eu estou fazendo aqui. Irmãos, muito obrigado pela paciência. Que Deus nos abençoe.